Bem-vindo ao canal O Verso Sagrado. Imagine que você está folheando um livro antigo, escrito há mais de 2.700 anos, e de repente você se depara com uma descrição detalhada de um método de execução que ainda não existia. Um método que só seria inventado pelos romanos 600 anos depois. Imagine ler sobre um homem sendo perfurado, traspassado, tendo suas mãos e pés furados, quando na época desse livro as pessoas eram apedrejadas, queimadas ou enforcadas, mas nunca pregadas em uma cruz. Como isso é possível? Como um profeta chamado Isaías, vivendo no século 8 a.C., conseguiu descrever com precisão cirúrgica os detalhes da crucificação de Jesus Cristo, incluindo elementos que simplesmente não existiam em sua época. Essa é uma das maiores provas da inspiração divina das Escrituras. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai entender por que até céticos ficaram sem palavras diante dessa evidência. Mas antes de mergulharmos nessa descoberta incrível, deixe seu like agora e se inscreva no canal O Verso Sagrado, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar completamente a forma como você vê a Bíblia e fortalecer sua fé de uma maneira que você nunca imaginou. Vamos começar pelo contexto histórico, porque isso é absolutamente crucial para entender a magnitude do que estamos falando. Isaías viveu e profetizou durante o século 8 a.C., mais especificamente entre os anos 740 e 700 a.C. Ele era contemporâneo dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos governantes do reino de Judá. Esse foi um período de intensa turbulência política, com o Império Assírio ameaçando constantemente as pequenas nações do Oriente Médio. Jerusalém estava sob pressão. O povo de Deus estava dividido entre confiar no Senhor ou fazer alianças políticas com potências estrangeiras. Foi nesse cenário de incerteza e medo que Deus levantou Isaías para trazer uma mensagem de esperança, mas também de advertência. O nome Isaías significa salvação do Senhor, e essa salvação seria revelada através de um servo sofredor que viria séculos depois. Mas aqui está o detalhe impressionante. Quando Isaías escreveu suas profecias, particularmente o capítulo 53 do livro que leva seu nome, ele usou uma palavra hebraica específica que mudaria tudo. A palavra shalal significa literalmente perfurado ou transpassado. Vamos parar um segundo e processar isso. No tempo de Isaías, os métodos de execução capital conhecidos em Israel eram o apedrejamento para blasfêmia, a queima para certas ofensas sexuais, a decapitação para crimes políticos e o enforcamento para casos específicos. Não existia crucificação. Os persas tinham uma prática primitiva de empalar criminosos, mas não era crucificação como conhecemos. A crucificação, como método sistemático de execução pública, foi desenvolvida e aperfeiçoada pelos romanos séculos depois. Então, como Isaías poderia usar uma palavra que descreve perfuração, traspassamento, algo sendo furado completamente, quando esse tipo de execução não existia em sua cultura? A resposta só pode ser uma: revelação divina. Deus mostrou a Isaías eventos futuros com detalhes tão específicos que ele conseguiu documentá-los com precisão assustadora. Vamos ler juntos Isaías, capítulo 53, versículo 5. E preste muita atenção nas palavras usadas. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra hebraica para traspassado aqui é shalal, e ela aparece em outros lugares do Antigo Testamento, sempre no contexto de algo sendo perfurado, atravessado violentamente. Em Números capítulo 25, versículo 8, essa mesma palavra é usada quando Finéias atravessa um homem e uma mulher com uma lança. Em Juízes, capítulo 9,
versículo 54, é usada quando Abimeleque pede para ser trespassado pela espada. Sempre indica uma perfuração violenta e fatal. Isaías estava descrevendo um Messias que seria perfurado, traspassado, furado. E quando você abre o Novo Testamento e lê sobre a crucificação de Jesus, você encontra o cumprimento exato dessa profecia. Pregos enormes foram cravados através das mãos e dos pés de Jesus. E depois de sua morte, para confirmar que ele estava realmente morto, um soldado romano pegou uma lança e perfurou seu lado. João, que estava lá no Gólgota testemunhando tudo, escreveu em João capítulo 19, versículos 34 e 37. Mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E novamente diz outra escritura: verão aquele a quem traspassaram. João estava consciente de que estava testemunhando o cumprimento direto da profecia de Isaías. Ele viu Jesus sendo traspassado exatamente como Isaías havia profetizado 700 anos antes. Mas aqui fica ainda mais impressionante. Vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto, porque eles destroem qualquer argumento cético de que essas profecias foram escritas depois dos eventos. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Dib estava procurando uma cabra perdida nas colinas perto do Mar Morto, na região de Qumran. Ele jogou uma pedra dentro de uma caverna e ouviu o som da cerâmica quebrando. Curioso, ele entrou na caverna e descobriu jarros antigos contendo pergaminhos. O que ele não sabia é que havia acabado de fazer uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. Esses manuscritos, que ficaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto, continham cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento e foram datados entre 250 anos antes de Cristo e 100 depois de Cristo. Entre esses manuscritos estava um rolo completo do livro de Isaías, conhecido como o Grande Rolo de Isaías, catalogado como um Quiza, com a letra Ain sobrescrito. Esse rolo foi datado por paleografia, análise de carbono 14 e outros métodos científicos, como sendo de aproximadamente 125 a.C. Isso significa que temos uma cópia do livro de Isaías que é pelo menos 125 anos mais antiga que o nascimento de Jesus Cristo. E sabe o que é absolutamente incrível? Quando os estudiosos compararam esse rolo antigo com o texto massorético de Isaías, que é a versão hebraica que temos hoje e que foi copiada cerca de 1000 anos depois, eles descobriram que o texto é praticamente idêntico. As diferenças são mínimas, principalmente variações ortográficas sem importância teológica. Isso prova duas coisas monumentais. Primeiro, que o livro de Isaías, incluindo o capítulo 53, com todas as suas profecias sobre o Messias sofredor sendo traspassado, existia muito antes de Jesus nascer. Ninguém pode argumentar que cristãos inventaram essas profecias depois da crucificação para fazer parecer que Jesus cumpriu as Escrituras. As profecias já estavam lá, preservadas em pergaminhos antigos, esperando pelo cumprimento. Segundo, que o texto bíblico foi preservado com fidelidade extraordinária ao longo dos séculos. Quando você lê Isaías hoje em sua Bíblia, você está lendo essencialmente o mesmo texto que os judeus liam mais de 2000 anos atrás. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto silenciou os críticos que alegavam que a Bíblia havia sido corrompida ao longo do tempo. Agora, vamos mergulhar mais fundo nas outras profecias de Isaías, capítulo 53, porque a perfuração não é o único detalhe impressionante. Este capítulo é tão específico em suas predições sobre Jesus que muitos estudiosos o chamam de a fotografia profética do Calvário. Vamos começar pelo versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos para ele, mas nenhuma beleza víamos,
para que o desejássemos. Isaías está dizendo que o Messias não seria fisicamente atraente. Ele seria como uma planta crescendo em solo árido, sem nada que naturalmente chamasse atenção. E isso foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele cresceu em Nazaré, uma vila insignificante e desprezada. Quando Filipe disse a Natanael que havia encontrado o Messias e que ele era de Nazaré, a resposta de Natanael em João, capítulo 1, versículo 46 foi: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus não tinha credenciais rabínicas formais, não pertencia à elite sacerdotal, não tinha riqueza ou poder político. Ele era filho de um carpinteiro. Do ponto de vista humano, não havia nada que fizesse as pessoas pensarem que ele era alguém especial. O versículo 3 continua: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Essa é uma descrição profética da rejeição que Jesus enfrentaria. Os líderes religiosos de seu tempo o desprezaram. As multidões que um dia o aclamaram gritaram crucificando-o dias depois. Seus próprios discípulos o abandonaram na hora da prisão. Pedro o negou 3 vezes. Judas o traiu com 30 moedas de prata. Jesus foi o homem mais rejeitado da história, exatamente como Isaías profetizou. Mas aqui é onde a profecia se torna absolutamente revolucionária do ponto de vista teológico. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías não está apenas descrevendo um sofrimento físico, ele está revelando o significado redentor deste sofrimento. O Messias não sofreria por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele seria o substituto, o sacrifício vicário. Essa doutrina da expiação substitutiva é o coração do evangelho cristão e estava clara em Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. O sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para isso. Cada cordeiro sacrificado no templo, cada oferta pelo pecado, cada ritual do dia da expiação, quando o sumo sacerdote colocava as mãos sobre o bode expiatório, transferindo simbolicamente os pecados do povo, tudo isso era uma sombra profética do sacrifício definitivo que viria. E Isaías viu isso. Ele entendeu que viria um dia quando não seria mais necessário sacrificar animais, porque o próprio Deus providenciará o Cordeiro perfeito. Versículo 5, que já lemos, mas precisamos revisitar. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada palavra aqui é carregada de significado. Passado já falamos. Moído significa esmagado, quebrantado. As nossas transgressões, nossas rebeliões deliberadas contra Deus, as nossas iniquidades, nossa natureza pecaminosa distorcida. O castigo que nos traz a paz, o julgamento que deveríamos receber, mas que ele recebeu em nosso lugar. Pelas suas pisaduras, pelos golpes, pelos açoites, pela brutalidade que ele suportou. Fomos sarados, recebemos cura espiritual, reconciliação com Deus, salvação eterna. Versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Este versículo resume a condição humana e a solução divina. Todos nós somos como ovelhas perdidas, indo cada um por seu caminho, vivendo de forma autônoma, independente de Deus. Mas Deus tomou toda essa rebelião, toda essa culpa, todo esse pecado acumulado da humanidade e colocou sobre Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, expressa da mesma forma: aquele que não conheceu pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías está profetizando a mansidão de Jesus diante de seus acusadores. Durante todo o julgamento fraudulento, Jesus permaneceu em silêncio. Quando Pilatos o interrogou, Jesus deu poucas respostas. Quando Herodes o questionou, Jesus não disse absolutamente nada. Os soldados zombaram dele, cuspiram nele, bateram nele, mas ele não revidou. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23, cita exatamente esse comportamento. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Jesus foi executado na flor da idade, por volta de 33 anos. Ele foi cortado da terra dos viventes, arrancado prematuramente da vida. E por quê? Por causa da transgressão do povo de Deus, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos. E então vem um dos versículos mais impressionantes. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui Isaías faz uma profecia dupla sobre o sepultamento do Messias. Primeiro, ele seria designado para ser sepultado com criminosos. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O plano era que seu corpo fosse jogado em uma vala comum com os outros criminosos executados. Mas então Isaías adiciona: mas com o rico esteve na sua morte. E o que aconteceu? José de Arimateia, um homem rico e membro respeitado do Sinédrio, mas que era secretamente discípulo de Jesus, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele tinha um túmulo novo, escavado na rocha, que provavelmente havia preparado para si mesmo. E foi nesse túmulo de um homem rico que Jesus foi colocado. Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60 registros. Caída a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera escavar na rocha. Como Isaías poderia saber disso? Como ele poderia prever que o Messias seria destinado a ser sepultado com criminosos, mas acabaria no túmulo de um homem rico? A única explicação é a revelação sobrenatural. Mas a profecia não termina em morte. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui está uma aparente contradição que só faz sentido à luz da ressurreição. Como alguém pode dar sua alma como oferta pelo pecado, morrer e depois ver sua posteridade e prolongar seus dias? A resposta é óbvia: ressurreição. Isaías está profetizando que o Messias morreria como sacrifício pelo pecado, mas depois voltaria à vida. Ele veria sua posteridade espiritual, os milhões de pessoas que se tornaram seus seguidores ao longo dos séculos. Ele prolongará seus dias, vivendo eternamente. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus verá o fruto de seu sacrifício. Cada pessoa salva, cada vida transformada, cada pecador redimido,
é fruto do penoso trabalho de sua alma no Calvário. E ele fica satisfeito. O preço foi pago. A salvação foi conquistada. A justiça de Deus foi satisfeita. E finalmente, versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus contou com os transgressores quando crucificado entre ladrões. Ele derramou sua alma na morte, entregou completamente sua vida. Ele levou sobre si o pecado de muitos, carregou a culpa de incontáveis pessoas. E agora, ressuscitado e exaltado à direita de Deus, ele intercede pelos transgressores. Hebreus capítulo 7, versículo 25 confirma. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, vamos falar sobre probabilidades matemáticas, porque isso é absolutamente fascinante. O matemático e astrônomo Peter Stoner, professor na Westmont College, fez um estudo estatístico das profecias messiânicas. Ele pegou apenas 8 profecias específicas sobre o Messias e calculou a probabilidade de todas elas serem cumpridas por acaso em uma única pessoa. As 8 profecias que ele escolheu foram: o Messias nasceria em Belém, seria precedido por um mensageiro, entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, seria traído por um amigo, seria vendido por 30 moedas de prata, ficaria em silêncio diante de seus acusadores, seria crucificado com as mãos e pés perfurados e suas vestes seriam sorteadas. Stoner calculou que a probabilidade de uma pessoa cumprir apenas essas 8 profecias, por acaso, seria de 1 em 10, elevado à 17ª potência. Esse número é 1 com 17 zeros depois, 100 mil trilhões. Para ilustrar esse número de forma que possamos compreender, Stoner deu o seguinte exemplo. Imagine cobrir todo o estado do Texas com moedas de prata de 5 centímetros de altura. Você teria uma camada de moedas cobrindo todo o estado. Agora, marque uma dessas moedas e misture todas elas completamente. Em seguida, venda uma pessoa e diga a ela que ela pode caminhar por quanto tempo quiser por todo o Texas, e em algum momento ela deve parar, se abaixar e pegar uma moeda. A chance dessa pessoa pegar exatamente a moeda marcada é a mesma de 8 profecias se cumprirem por acaso em uma pessoa. E estamos falando de apenas 8 profecias. Estudiosos da Bíblia identificaram mais de 300 profecias messiânicas no Antigo Testamento, e todas foram cumpridas em Jesus Cristo. Todas. Não uma foi deixada de lado. Não uma falha. A precisão é absoluta. Isso é impossível por coincidência. É impossível por manipulação humana. É impossível por qualquer explicação natural. A única explicação que faz sentido é que estamos diante de revelação divina autêntica. Deus, que existe fora do tempo, que vê o passado, presente e futuro simultaneamente, revelou a Isaías eventos que aconteceriam 7 séculos depois. E a crucificação, esse método de execução que nem existia no tempo de Isaías, foi descrita com a palavra exata: traspassado, perfurado, xalau. Mas por que isso importa para você que está assistindo agora? Por 3 razões fundamentais. Primeiro, porque isso prova que a Bíblia não é apenas um livro de sabedoria humana ou de princípios morais. É a palavra de Deus, inspirada sobrenaturalmente, confiável em cada detalhe. Você pode basear sua vida nela. Você pode tomar decisões baseadas em seus princípios. Você pode confiar em suas promessas. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Segundo, porque isso prova que Jesus é exatamente quem ele disse ser. Ele não foi apenas um bom professor moral. Ele não foi apenas um profeta. Ele não foi apenas um revolucionário religioso. Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Todas essas profecias convergem nele. Ele é o cumprimento de séculos de promessas divinas. Terceiro, e talvez o mais importante, porque isso significa que você pode ter certeza de sua salvação. Se Deus cumpriu todas essas profecias sobre a primeira vinda de Cristo, você pode confiar que Ele cumprirá todas as profecias sobre a segunda vinda. Se Ele foi fiel em enviar o Messias para morrer por nossos pecados, você pode confiar que Ele será fiel em perdoar seus pecados quando você se arrepender e crer. Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus levou o castigo que você merecia para que você pudesse ter a paz que ele merecia. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a mensagem que Isaías proclamou 700 anos antes de acontecer. E essa mensagem continua transformando vidas hoje. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A tradição judaica nos conta que Isaías foi martirizado durante o reinado do rei Manassés. Manassés foi um dos reis mais perversos de Judá, que restaurou a idolatria, perseguiu os profetas de Deus e derramou muito sangue inocente. Segundo a tradição preservada no livro não canônico chamado A Ascensão de Isaías, o profeta foi cerrado ao meio dentro de um tronco oco de árvore. O autor de Hebreus pode estar se referindo a isso quando lista os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, versículos 36 e 37. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Isaías pagou o preço final por sua fidelidade à mensagem de Deus. Mas suas palavras sobreviveram. Suas profecias foram cumpridas. E seu testemunho continua proclamando a verdade sobre o Messias mais de 2.700 anos depois. Quando você lê Isaías capítulo 53, você não está apenas lendo história antiga. Você está lendo sobre Jesus. Você está vendo o plano de salvação de Deus se desenrolando ao longo dos séculos. Você está sendo confrontado com a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode enfrentar: o que você fará com Jesus Cristo? Isaías o viu 700 anos antes de ele nascer. Ele viu o nascimento virginal, a rejeição, os sofrimentos, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição. Ele viu tudo isso em visão profética e registrou para que você, vivendo hoje, pudesse ter certeza de que Jesus é o Messias prometido. Agora é sua vez de responder a essa revelação. Você vai reconhecer Jesus como o Messias profetizado? Você vai receber o perdão que ele oferece através de seu sacrifício? Você vai deixar que o servo sofredor de Isaías 53 leve seus pecados e lhe dê paz com Deus? A decisão é sua, mas a profecia é clara. A evidência é esmagadora. A precisão é sobrenatural. Jesus é o cumprimento de tudo o que Isaías profetizou. Ele foi traspassado, perfurado, crucificado exatamente como descrito 700 anos antes por um método de execução que nem existia ainda. Isso não é coincidência. Isso não é sorte. Isso não é manipulação. Isso é a mão de Deus movendo a história para cumprir seu plano de redenção para a humanidade.
Se este vídeo tocou seu coração, se essas profecias despertaram em você o desejo de conhecer mais sobre Jesus Cristo e sobre as Escrituras que testificam dele, eu tenho um pedido importante para você. Primeiro, deixe seu like agora neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir sobre essas verdades transformadoras. Segundo, se inscreva no canal O Verso Sagrado e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Temos muito mais conteúdo profundo sobre a Palavra de Deus esperando por você. Terceiro, deixe nos comentários qual dessas profecias mais impactou você. Foi a palavra traspassado descrevendo um método de execução que não existia? Foi a descrição do sepultamento com um rico? Foi a ressurreição implícita quando diz que ele prolongará os seus dias? Queremos saber o que Deus está falando ao seu coração através dessas verdades poderosas. Em quarto, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre as profecias que provam que Jesus é o Messias. Compartilhe com aquele amigo cético que acha que a Bíblia foi inventada pelos cristãos. Compartilhe com aquele familiar que está em dúvida sobre sua fé. Compartilhe com aquela pessoa que está buscando evidências de que Deus é real e de que a Bíblia é confiável. Este vídeo pode ser o instrumento que Deus usa para transformar a vida de alguém. Isaías arriscou tudo para proclamar a verdade de Deus. Ele foi fiel até a morte, sendo cerrado ao meio por não comprometer sua mensagem. As palavras dele atravessaram séculos e continuam mudando vidas hoje. Agora você conhece a verdade, você viu as evidências, você entendeu como é impossível que essas profecias sejam coincidência. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Como você vai responder ao Messias que foi traspassado por você? Que o Senhor abençoe você ricamente e até o próximo vídeo aqui no canal O Verso Sagrado.